relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Ele disse, você é uma cristã porque dela vem um sentimento de amizade. Agora veja, irmãos, quanto é profundo isso. O Espírito que está nela está fazendo o quê? Está acolhendo o Espírito que está em mim. Agora, em outras palavras, aqui está uma filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Filho adotivo por Jesus Cristo. Ela está aqui precisando de algo. Eu estou aqui para orar por ela. Agora, se eu colocar minhas mãos sobre ela e disser, vá, fique bem, Jesus Cristo vai te curar, isso estaria tudo bem. Mas agora, que tal, olha só, que tal se o Espírito vem aqui e revela algo que está na vida dela, lá atrás, que ela sabe que eu não sei nada a respeito. Se ele sabe o que se passou, certamente saberá o que será. E ela será juíza para saber se isso é certo ou não. E então cabe a você acreditar de onde isso vem. Quando isso foi feito nos tempos bíblicos, a igreja ortodoxa disse que era adivinho e ele era Beuzebu, e que ele é um adivinho e ele é Beuzebu. E eles disseram isso em seus corações. E Jesus disse, eu vos perdoo por dizerem isto contra mim, mas um dia o Espírito Santo vai fazer a mesma coisa. E isso é hoje. Uma palavra contra ele nunca será perdoada nesse mundo ou no mundo vindouro, porque eles chamaram o Espírito de Deus de adivinho ou um espírito maligno. A senhora está aqui, a senhora sentada aqui está muito nervosa. E ela realmente está precisando de uma operação porque ela tem hemorroidas. E essas hemorroidas estão se rompendo e sangrando. E isto é certo, não é? Se isto é certo, levante sua mão. Agora, quem sabia disto? Agora, o que quer que eu tenha dito a ela, eu não sei agora, vê? Isso não foi escuta aqui, não foi a minha voz. Era meus lábios se movendo, mas algo mais dizendo de algo. Esse não era eu.
ele disse, não foi a minha voz. Era a voz de quem? Era a voz de Deus ali. Só que as pessoas não estavam, as pessoas, como eles chamavam de Beuzebu, adivinho, como chamaram nos dias de Jesus. Este aqui era um sinal. E por trás desse sinal que ele estava fazendo, tinha uma voz. E eles não conseguiam ver de quem era aquela voz. Então, quantas vezes, irmãos, Deus usa, porque, vamos dizer assim, né? Todos nós nessa noite vamos concentrar aqui e crer na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê assim? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quantas vezes ele está falando aqui do púlpito, não é a minha voz. Não é a minha voz. É ele falando. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E às vezes você pensa, não, é o homem, né? É como disse o profeta aqui. Essa não foi a minha voz, era meus lábios se movendo, mas algo mais, dizendo-lhe algo. Na mensagem ao arrebatamento, parágrafo 34, o profeta fala de Moisés. E eu uni isto aqui para nós meditarmos. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para a vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez. Está vendo agora? Eles vieram em segundo lugar. Nós entendemos isso, não entendemos? Nós entendemos, não entendemos? Eles vieram em segundo lugar. Deus veio primeiro. Depois que ele fez primeiro, então eles apareceram, porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isto. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma Escritura disse que eles virão novamente nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações. Todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. Então, você observou aqui um detalhe, que Deus enviou a Moisés. Moisés foi com o Deus do céu por onde? Por detrás dele. Vocês viram esse detalhe? Por detrás dele. E ele realizou um milagre. Então, quem que estava por detrás de Moisés? Realizando aquilo, era Deus. Então, observe, por detrás. Então, sempre tem uma voz. Por isso que, falando sobre isso na quarta-feira, nós meditamos sobre este momento que estamos vivendo. E uma das coisas que eu anotei aqui, que vocês também anotaram, creio que anotaram, foi exatamente a questão desta união, sobre esta união, aonde o profeta chama a nossa atenção para olharmos este tempo de união, quando
Ele disse, quando ele disse assim, unindo-se, no parágrafo, eu li vários parágrafos na quarta-feira, mas um dos parágrafos foi este aqui, ó, que eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. Quantos lembram disso? Unindo-se, agora tentando destruir a mensagem. Então ele disse aqui, deixa eu ver aqui onde que eu anotei aqui. Isso. Ele nos leva a olhar isto seriamente. Então ele disse, ainda no parágrafo 43 em diante, falando sobre os sinais, os sinais nacionais. Quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais e ele lhes deu sinais que aconteceram, e eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal do fim, e ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial no céu e sinal terrestre. E ele lhes deu sinal e sinais. Constantemente um sinal. Então veja, ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional. Ele disse, quando virdes as nações, veja, começarem a se reunir em torno de Jerusalém. Veja, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo. Quando virdes Jerusalém cercada de exército. Agora, antes que pudesse fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos. E vir. Depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, entre aspas, contra a palavra de Deus. Antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus, veja, a unidade, a união, unindo-se. Presta atenção. A mensagem, o profeta, eu digo profeta, porque eu não tenho nenhuma mensagem própria. Sempre nós temos aprendido isso. Não é verdade? Eu até comentei com o irmão Zemildo esses dias, falando com ele sobre o que significa, quando o profeta disse, dar sentido. Dar sentido. Dar sentido. Então, os pastores, os ministros de Deus, ele tem uma comissão, ele tem um chamado, tem uma responsabilidade. Você vai lá na Bíblia, você começa a ler a palavra de Deus, que é nisso que você deve estar firmado, é na palavra de Deus.
Disse que ele constituiu bispos para apacentar. Tem alguém pode dar amém a isso? Você crê nisso, né? Nós estamos aqui numa conferência nessa noite. É importante para vocês o culto? Então, preste bem atenção. Ele constituiu o bispo para apacentar a sua igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, lá em Éfeso, disse, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores. Para quê? Para a edificação do corpo. Então, é dado por ele, não é, irmãos? É dado por ele. Então, você vai ver que uma das chaves, né, bíblicas, que nós sempre lemos, eu estava falando e sempre estou falando, sempre repetindo, é aquela escritura no livro de Esdras. Quando ele lia o livro, ele dava sentido ao povo. Ele dá sentido ao povo. Então você vê que quando começamos a meditar aqui, nós vemos que o profeta está fazendo para nós, irmãos, levando nós a olharmos aqui uma união e dizendo sobre o tempo disso. Não sei se vocês compreendem isso. O tempo para isso, não é? Ele disse, o tempo para isso. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Quando você começa a olhar exatamente nesse ângulo, né? Tempo. Esse é o tempo. Aí, eu vou pular um pouquinho aqui, depois eu vou voltar aqui, mas eu quero que vocês vejam algo. Aí, o profeta no parágrafo 78, eu vou devagar aqui, e aquele que quer, preste bem atenção. Aí, ele disse, e tudo isto junto, no 77, a Bíblia disse, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. E para terem um grande santo padre para colocarem sobre isso, e aí se tem uma imagem à besta, exatamente o que a Bíblia diz. Agora eles têm um ministro luterano, o cabeça disso, bem, vemos que olha aqui, bem, vemos que é tempo de união. A mesma coisa agora. O comunismo e todos se unindo no mundo e na igreja e assim por diante, unindo-se. Mas por que estão se unindo? Porque é tempo. Então diga, é tempo, diga. É tempo. O que isso significa? É a hora, agora é o momento. Aí no parágrafo 78, ele manda nós olharmos o que? A natureza. É aqui que eu vou entrar, que a lei do Senhor é perfeita. Então, ele disse, observem a natureza. Está conectada com os salmos que nós lemos. Está ali. A lei do Senhor é perfeita, disse Davi. Olha a natureza. Observe a natureza. Oh, que coisa! Natureza. Se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus lhe disse para observar a natureza. O mar estaria bramindo. Olha só. Jesus disse, olha o mar. Estaria o quê? Bramindo. Veja. Haveria diferentes coisas. Terremotos em vários lugares. Conflito nacional. Sinais no céu.
sinais na terra, em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. Ele disse: observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa outra tem um pouquinho de vento soprando, e todas sopram junto, e então se tem um furacão. Como que se faz um furacão? Como se faz um furacão, irmãos? Hã? Vai acompanhando a leitura, né? Vai participando. Como se faz um furacão? Vocês aprenderam? Não? Como se faz um furacão? Se faz um furacão com o quê? Com várias nuvens se ajuntando, se unindo. Agora, a minha meditação é essa. Quando você vê um vento forte, uma tempestade, você consegue ver o que ele está falando? Vamos meditar nisso. Você consegue ouvir a voz daquele sinal ou não? Ou você vê a tempestade e você pensa só em se proteger naturalmente falando e não consegue ver. Como nós lemos aqui agora de pouco, presta atenção. Nós lemos aqui agora de pouco dizer assim, ó: se nós apenas escutarmos a voz daquele que fala por detrás destas coisas. Se tem uma seca, se tiver uma seca, uma estiagem que diz, tem uma voz que fala por detrás daquilo. Se tiver um terremoto, tem uma voz que fala por detrás daquilo. Todo acontecimento que acontece, por isso que eu conectei isso aqui, irmãos, bem, de uma maneira assim, simples, como disse o Salmo, né? Deus fala com o simples. O Mombrano estava falando com aquela mulher, disse que era a voz dele ou não? Ele falou que era ele? Disse, não, ele tá só usando os meus lábios aqui. Mas as pessoas que estavam na audiência chamavam ele de quê? Beelzebub, adivinho. Nós citamos aqui que Moisés foi para o Egito. Quem foi por detrás de Moisés? Quem foi por detrás de Moisés? Deus estava por detrás de Moisés. E hoje ele está por detrás de peles humanas novamente. Ele está escondido. Deus, velado, né, e escondido em simplicidade. Deus velado e escondido em simplicidade. Nas pequenas coisas. Aí você vê aqui, presta atenção, ele dizendo aqui, né? Ele dizendo aqui, eu estava lendo aqui, né? Parágrafo. Qual que é o parágrafo que eu parei? Quanto? 79? Isso. Observe os patos. Agora ele vai dizer assim, ó. Observe os patos. Ele disse, você observe a natureza. Aí ele disse, observe o mar bramindo, observe as nuvens. Aí ele disse, observe quem? Os patos. E os gansos se unirem antes de deixarem o seu país. Estão vendo? Eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. Vejam, isso é a natureza. E Deus criou a natureza, e a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei. Uma lei
não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com essa lei. Então, quando chega o tempo, tem uma lei ali. Observe isso, tem uma lei. Eu preguei esta mensagem ontem ali em Assis. E eu estava falando exatamente sobre esta lei. E quando falamos da lei, né, nós temos que observar, quando se fala da lei, é bom, né, nós observarmos, né, eu estava meditando sobre isso, nós observarmos, é bom especificar a qual lei se refere a Bíblia. A qual lei se refere a Bíblia? Porque existem várias leis e significados da palavra lei. Às vezes a lei, né? Nós vamos direto só ali, né? A lei que foi dada no Antigo Testamento e a graça que foi dada no Novo Testamento. Mas nós vamos observar que a lei pode ser a ordem de eventos estabelecidos. Eu estava meditando nisso aqui. Por exemplo, nós vemos que há a lei, por exemplo, da luz, a lei do som, né, Timóteo? A lei do som e a lei da relação entre os elementos químicos, tem uma lei. Então, eu quero que vocês observem, neste caso, as leis podem ser interpretadas simplesmente como fatos. Por exemplo, a lei pode ser também a força que causa a ordem dos eventos. Às vezes nós ficamos parados, como eu disse, só como é que eu posso dizer, num ângulo, não, num ângulo, né? Só num significado, né? Por assim dizer, só num termo. Por exemplo, a lei, né? Vamos ver se eu vou falar certo aqui, né? Por exemplo, a lei do legislativismo, né? Como é que é? É isso, né? Hã? Legislativo da Constituição. Às vezes nós olhamos a lei também do Antigo Testamento, os mandamentos, a lei do Senhor, mas vemos que também nós vamos ver que existe a lei da natureza. Porque o que é a lei? A lei de Deus, quando o salmista estava falando ali, ele não estava falando especificamente, lá em Salmos que nós lemos 19, se você observar, quando ele disse assim, a lei do Senhor é perfeita, ele estava se referindo à lei de criação. Ele estava se referindo à lei do sistema solar. Estava falando a lei dos astros, das estrelas, da lua. Olha o que ele disse lá. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, para o sol ficar parado onde ele está, ele tem que estar parado por causa de uma lei. É uma lei que vocês estão entendendo. Ele está ali sobre uma lei. A lua está ali sobre uma lei. Agora eu quero que vocês vejam isso, porque tudo é uma lei. Então eu quero que vocês observem, porque o que tem estado no meu coração, eu venho falando, né, sobre esses assuntos, irmãos, e vários assuntos você vai abordando, vai aumentando, né? Como disse o profeta, vai aparecendo vários, abrindo o leque. Porém, dentro disso aqui, um dia eu estava lendo a mensagem, o terceiro Êxodo, eu citei isso lá,
o terceiro Êxodo, né? Qual foi o parágrafo que eu citei lá, irmã Ruth? Vocês que estavam lá, que anotaram. Não sei se a irmã Joelma anotou. Né? O terceiro Êxodo, parágrafo 121. Terceiro Êxodo, parágrafo 121. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha anotação aqui para não perder algo aqui. Cadê a minha caneta, irmãos? Pega lá. Antes do que eu sair daqui, né? Eu quero colocar isso aqui. Vocês estão sendo abençoados? Vocês estão se sentindo bem nessa noite? Amém, né? Nesta mensagem, o terceiro Êxodo, eu quero anotar aqui. Isso aqui. Vou só anotar aqui algo aqui. Casas. Eu vou usar essa referência aqui. Veja bem aqui, irmãos. O profeta estava falando sobre, nesta mensagem, ele estava falando sobre um homem, né, religioso, por nome Martin Luther King. Então ele estava dizendo, acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Então, para ver o que está acontecendo agora, tem que ser o quê? Tem que ser espiritual. Senão, não vai ver o que está acontecendo agora. Acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. Irmãos, vamos juntos, né? Nós estamos dentro de um tempo ainda. Mas, como disse a Bíblia, diz assim, servir ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com toda a sua força. Essa é a hora de você fazer um sacrifício, né? Algo que é duro. Mas olha só como que... Aonde nós, irmãos, temos que estar edificados. Olha só. Ele está dizendo aqui que estava levantando-se um faraó que não conhece liberdade de religião. Sabe o que ele estava levando o povo a ver? O profeta citava muito, né, quando ele estava ali com a igreja, ele citava os eventos que estavam acontecendo nos seus dias, e também citava os eventos que haviam acontecido e eventos que iriam acontecer. Mas quando ele estava citando ali exatamente os eventos que estavam acontecendo ali em seus dias, era exatamente como Elias estava falando, e como usa o profeta a expressão, atacando Acabe e Jezabel em seus dias. Ele não estava ali trazendo juízo sobre Acabe, sobre Jezabel. Quantos lembram disso? Ele disse que a carne de Jezabel ia ser comida por cães, não disse? E de Acabe também. Ele só mostrou que Acabe, os cães iriam lamber o sangue dele, e que Jezabel, os cães comeriam a sua carne. Você viu? Ele estava colocando ali. E também, enquanto ele estava ali, trazendo juízo ali, proferindo palavras, profecias que iriam acontecer, eventos estavam acontecendo que também iriam acontecer. Então o profeta estava falando ali, que
esse faraó que estava levantando ali, este faraó era presta bem atenção, este faraó que estava levantando ali, nos dias que o profeta estava ali, esse faraó simbolizava um poder. Vocês compreendem? Um poder que estava se levantando ali. Um poder que não conhecia quem? José. Então, quando se dá um nome, dizendo, está levantando um faraó que não conhece liberdade de religião. Quem era esse faraó? Um poder político. Vocês compreendem isso? Um poder político que estava se levantando ali. Esse poder político que estava se levantando ali não conhecia a liberdade de religião, que era aonde os Estados Unidos havia sido levantado. As nações que haviam sido levantadas, aquelas 3 nações, aonde compunham-se alguns presidentes que ele cita como Abraham Lincoln, e mais, vamos ver se vocês estão, George Washington e outros presidentes. Então ele disse assim, quando o nosso presidente assumiu o seu ofício, ele se recusou a jurar a isso, que cria em liberdade de religião. Ele estava falando, você viu quando o nosso presidente assumiu isso? Ele se recusou a jurar a isso. Aí ele estava dizendo, por quê? Porque estava levantando um poder, um faraó que não conhecia José. Quantos estão compreendendo a linha? Aí ele vai dizer assim, que me dizem do outro dia, quando tivemos esta questão da segregação no Sul? Quando um tal governador de Alabama gostaria de poder falar a esse ministro, esse Martin Luther King, como pode esse homem ser um líder e conduzindo o seu povo a uma armadilha mortal? Ele disse, como pode esse homem ser um líder e conduzindo o seu povo a uma armadilha mortal? Se aquelas pessoas fossem escravas, então aqui ele está contando de um acontecimento que aconteceu no Sul. Irmãos, muitos acontecimentos que acontecem no nosso país, às vezes nós não sabemos. Esses dias eu estava vendo, porque, irmãos, tem coisas que vemos que são de relevância. Alguns acontecimentos são de relevância. Algumas coisas que acontecem são de relevância e que seria muito mais proveitoso você, de repente, em vez de ficar atrás de muitas coisas, às vezes você ver, dar atenção a alguns eventos e saber que tem uma voz por detrás daquilo. Por exemplo, eu ouvi uma notícia esses dias que aconteceu, acho que foi lá no Nordeste, não sei se alguém ouviu, acho que umas 30 crianças, jovens, numa escola, tiveram como é que chama? Tiveram um ataque de ansiedade. Ansiedade. Quando eu vi aquela reportagem ali, eu fiquei observando aquela reportagem ali. Umas 30 crianças tiveram um ataque deste. Irmãos, foi considerado pelos bombeiros algo, eles usaram uma palavra como se fosse um acidente que aconteceu assim de grande proporção. Tiveram que enviar várias viaturas lá para dar atendimento àqueles adolescentes. Desencadeou isto na escola. E eu pensando no que o profeta disse desse tempo que estamos vivendo. De que o profeta disse desse tempo que estamos vivendo. Ele chegou, veja bem, o profeta já avisou. Ele falou assim que o diabo através da televisão estava preparando as mentes das crianças para um grande estrondo que ele traria.
através dos desenhos, através das músicas. Aí, esses dias, eu vi outra reportagem, irmão Demildo, passaram no grupo do pastor, sobre fone de ouvido. Irmão Timóteo, fone de ouvido. Eu sempre dizia para minha esposa algo assim, né? A Dara mesmo, eu nunca gostei de que ficasse direto no fone de ouvido. Ali. Vai fazer serviço, fone de ouvido. Fone de ouvido direto. Qualquer coisa, fone de ouvido. O fone de ouvido é por uma precisão. É para algo, mas não é para viver. Para você ficar o dia inteiro no fone de ouvido. Aí eu sempre dizia, né? Fone de ouvido, fone de ouvido. Aí colocaram no grupo esses dias que eles lançaram uma droga, como é que é? Uma droga, como é que eu posso usar? Seria uma droga que, como é que eu vou falar, né? Hã? Virtual, isso. Uma droga virtual. E essa droga virtual, ela vem através de sons. E ela causa o mesmo efeito da cocaína. Mesmo efeito. Porque o que a cocaína faz no organismo da pessoa? Ela causa um efeito, não é? A cocaína é uma erva que, elaborada ali, causa um efeito. Porque lá na Bolívia tem a folha de coca. Tem a folha de coca, e eles mastigam a coca para um certo efeito, que é fazer com que você possa ter oxigênio no sangue, mexe com o seu sistema. E eles agora lançaram esta droga virtual. Aqui, ó. Droga virtual. É um tal de doser. Drogas sonoras. Que disponibiliza várias drogas através de arquivos de áudio. De áudio. São provocadas nos ouvidos sensações semelhantes às das drogas. Isso. Ainda que pareça estranho, é comum na internet a frase clique aqui para se drogar, onde o usuário procura simulação para obter sensação. Preste bem atenção. Real. Ó, então isso agora está aí. Essas drogas, né? Drogas sonoras. Só que tem uma coisa, né? Esses sons são capazes de estimular a estrutura cerebral de maneiras diferentes, além do, né, aqui, auditivo, né, do cortejo auditivo relacionado à percepção humana do som. Às vezes eu quero que seja mais, Rebeca, mais para mim, mais... Então, a batida pode ser sentida e você pode querer, de alguma forma, fazer um movimento semelhante. Não sei se é isso aqui, Rebeca. Drogas sonoras, né? Tá. Drogas sonoras. É isso aqui. Mas é bem forte. É forte. Chama-se isso aqui, né? iDorzer, a droga virtual. Seria isso aqui, Rebeca, a droga virtual. Então, na loja virtual do site, só ir aqui, moço. Não, aqui, ó. Peraí. É mais aqui embaixo. Aqui, ó. Como usar drogas. Deixa eu ver aqui. Acha lá. Peraí, deixa eu mostrar para o senhor. Só um pouquinho aqui que eu mostro aqui. Tá. Mas olha aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Olha só. Aí, o fone de ouvido, o que me chamou a atenção é que só é pelo fone de ouvido. Se não tiver com fone de ouvido, não tem como. Agora, olha como que o diabo vai trabalhando para poder trazer isso. Como diz o profeta, preparando a mente das crianças para o grande estrondo. Para o grande estrondo. Então, ele vem preparando. E aí vem esses lançamentos de celular, e fone de ouvido, e às vezes as mães e os pais não se dão conta do que está por detrás disso aí.
Eu não estava até preparado para falar sobre isso, né? Mas aonde o usuário procura, achei aqui, irmãos, onde o usuário procura simulação para obter sensação da vida real, por meio de batidas musicais. Os efeitos do ópio, da cocaína, da maconha, são simulados, causando sensações de alucinação, euforia, sedação no usuário. Isso ocorre devido às ondas sonoras que ativam algumas áreas do cérebro. Então, fazendo o download da droga, o usuário a experimenta quando desejar, sendo que cada arquivo apresenta de 15 a 45 minutos, 15 minutos, né, equivalente a 9 doses. E é ouvido somente uma vez. São utilizados com fone de ouvido em local silencioso. As doses estão agrupadas em categorias como, por exemplo, doses espirituais e até sexuais. Viu? Drogas sonoras. Tá, mas aí nós começamos a ver isso aqui, né? Eles estão entrando nisso aqui, vendo que... mostrando isso, mas aí, em nós, irmãos, nós temos que ver algo aqui. Eu só estou colocando isso aqui para que os pais, as mães, possam, né, meditarem. Mas, para nós, eu vou aonde? Eu vou exatamente nesse ponto. Sabe para onde que eu vou? Eu vou aonde nós já ouvimos o sentinela falar com nós. O sentinela já falou com nós. Ele não está lá na torre, irmãos? Ele já falou com nós. Ele já falou que o diabo sabe que é a hora dele para destruir, não sabe? Quantos lembram que o sentinela falou isso para nós? Ele sabe que é a hora. Então, isso aqui vai vir muito mais coisas terríveis. Porque é a hora, ele sabe que ele pode destruir. Foi liberado esses demônios, foram liberados 200 milhões de demônios. Esse aqui é 1, é 2, é 3. Veja. Então, olhe, né? Eu estava lendo qual mensagem? Tempo de união, né? E estava lendo a mensagem. Hã? Qual mensagem eu estava lendo, irmãos? Não ouvi. Qual mensagem eu estava lendo? Gente do céu, ajuda aí. Qual que é? Qual que é, Adriano? Fala, vamos participar. Vamos. Esteja anotando aí, ó. Nós estamos falando de algo sério nessa noite, irmãos. Se vocês querem dar ouvido ao sentinela, como eu disse, vocês não. O sentinela não é muito prazeroso, não, né? Ele acaba com os prazeres, não é assim que o profeta nós aprendemos? Ele não é muito prazeroso, não, porque ele acaba com os prazeres, ele pega e chama a atenção do povo. Nós estamos vendo algo aqui muito sério. Olha os sinais, olha as coisas que estão acontecendo. Então, na mensagem do terceiro Êxodo, ele estava falando que um líder estava conduzindo o seu povo a uma armadilha mortal. Então, eu estava realmente vendo o quê? Coisas que acontecem, para nós pegarmos aqui, que nem diz o fio da meada, coisas que acontecem nacionalmente, que às vezes as pessoas não dão atenção e não observam o que está acontecendo. Às vezes estão intertidos, com muito entretenimento envolvido, e até mesmo na correria do dia a dia, e não estão percebendo como não perceberam quando o exército de Tito rodeou a cidade. Amém? Vocês estão observando isso? Então, não esqueça destas coisas. O general Tito, quando ele rodeou a cidade, ele já rodeou a cidade e já entrou e já matou as pessoas ou não? Foi assim que aconteceu? Quanto tempo ele rodeou a cidade? Quem lembra? 1 ano? 1 ano chega a dizer 3 anos, né? Ele rodeou e ficou lá na montanha, não foi? Ele ficou lá, lembra? Ele ficou lá na montanha e foi rodeando. Então, nós já ouvimos isso, irmãos. Os soldados romanos, né? Entrando. Aqui, pegou algum eleito? Não, não pegou nenhum eleito, porque o eleito
ouviu a voz do sinal, daquele sinal. Quando vires essas coisas acontecer, fuja. E é a hora que nós temos que fugir para Cristo. Com a nossa família. Fuja o quanto antes. Fuja. Não é hora. Então, você vê essas coisas acontecendo na cidade, no país e no mundo, é hora de nós fazermos o quê, irmãos? Fugir para Cristo. Não é verdade, irmãos? Fugir para Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, que Deus mude, que Deus entre em cena, que nós possamos nos render a Cristo. É a hora, não é um momento de brincadeira. De nós virmos para um culto como esse e apenas termos uma sensação. Ele diz, não, o povo quer sensação, nós não queremos essas sensaçõezinhas. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E o que a voz de Deus está falando hoje? Por isso que eu citei esses exemplos dessas drogas virtuais, citei esse exemplo dessas crianças que morreram e outros tantos exemplos. E coisas, e política, e coisas que estão acontecendo, e sinais, coisas que estão acontecendo. Então o profeta cita esse homem, só que ele cita o seguinte. Ele disse, se esse homem, e aí ele cita assim, se aquelas pessoas fossem escravas, né, que nem ele estava dizendo, Martin Luther King, se elas fossem escravas, eu estaria lá, sem meu paletó, defendendo aquelas pessoas. Mas ele disse, elas não são escravas, elas são cidadãs da nação. A questão de ir à escola. Aquelas pessoas, vamos ver aqui se eu consigo continuar lendo aqui. Aquelas pessoas, se têm um coração duro e não sabe estas coisas, aí ele vai dizer o quê? Não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas, o que é socado. Eu uso a palavra socado aqui, né, Beca? Mas você já sabe, né? É assim mesmo, essa tradução em inglês? Né? A soco. Ali, com poderes políticos. Eu até vi uma tradução em espanhol que eu entendi mais. Elas têm de acertar isto de que forma, irmãos? Através do quê? Do nascer de novo. Então, elas verão estas coisas. Então, é difícil entender isso aqui. Essa expressão do profeta. Mas eu quero dar sentido para vocês nesta noite. Como eu falei ontem. Espero que vocês possam captar. Ele está dizendo aqui que você não pode inserir coisas espirituais nas pessoas através de poderes políticos, irmãos meus. Tem como inserir nas pessoas as coisas espirituais através de poderes políticos? Tem ou não? Não se pode. Não se pode. Quantos compreendem isso? Amém. Viu? Compreenda isso. Compreenda isso aqui. Compreenda isso aqui. Se você compreender isso aqui, você vai dar um avanço no seu entendimento espiritual. O profeta disse, porque aquele homem estava tentando colocar nas pessoas algo espiritual através da força política. Ele disse, ele ia mandar todo mundo para a morte. Não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas. Então, como que você insere? Como que, irmãos, nós conseguimos as coisas espirituais? Através do que, igreja? Do que? Através do quê? Do novo nascimento. Então, através do novo nascimento, nós já falamos sobre isso, através da fé, através do novo nascimento. E esse novo nascimento, como nós aprendemos aqui, a revelação prevalecente, lembra? A revelação prevalecente. Aqui há algo que eu quero que vocês observem. Que há muitas coisas que às vezes é colocada através
através da lei política. Porque a política também tem uma lei. E ela opera. A política, ela tem uma lei. E ela opera. A política está operando através desta lei. Por isso que eu quero que vocês observem isso. A política, Deus nos ajuda a entender. Diga, Deus me ajuda a entender. Você está orando aí? Assim? Você está fazendo esta oração assim? Deus me ajuda a entender. Sim. Lá no livro de Apocalipse, mostra 3 espíritos semelhantes a rãs. O profeta fala que esses 3 espíritos, não perca, irmãos, esses 3 espíritos é o espírito. Qual que é, Maurício? Vamos ver se você lembra. Político, demoníaco e religioso. Quantos lembram disso? Poder político, demoníaco e religioso. Então, esse poder político tem uma lei. O poder religioso opera dentro de uma lei. Vocês estão entendendo? O religioso, de uma lei. Político, opera. E esses 3 poderes estão operando e estão levando uma união para a batalha do Armagedon. O profeta cita isso. Para a batalha do Armagedon. Que está lá em Apocalipse 16. Eles estão trabalhando nisso. Eles vão aos reis da terra. Aos reis da terra. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Lúcifer. Eu vou ler uma mensagem aqui, que está aqui. Lúcifer. Pergunta e resposta 9. Ele diz aqui, ó. Aí está Lúcifer. Ele uma vez habitou no Éden. Agora, vamos voltar à pergunta no minuto. Lúcifer no Éden. Porque temos uma pergunta a respeito da semente da serpente aqui em algum lugar. É uma coisa muito delicada, eu espero que seja útil. Mas, ele foi. O diabo foi lançado do céu. E o propósito que ele intentou no céu, ele chegou aqui na terra e está fazendo o quê? Está tratando tudo o que pode para cumprir o que ele fez o quê? O que ele propôs. Aonde que ele vai, irmãos? Aonde que ele vai? Ele vai... Os irmãos, quero ouvir os irmãos falando, vocês estão enxergando ali. Os irmãos, os homens da igreja. Ele vai aonde? Vamos ver a voz dos irmãos aí. Ele vai... Tá, porque eu quero que vocês respondam. Não, irmão, eu quero que vocês participem. Ele vai aonde? Tá, as irmãs, diga, ele vai? Tá, então o diabo vai aonde? Aos reis e aos governadores. Então o diabo vai lá no... O diabo vai em Brasília, então? Eu pensei que ele não ia, que agora está tudo tranquilo. Quando ele se apodera deles, ele vai para onde, então? Então vai à igreja, ou, melhor, né? Ou, ele vai aonde? Ele vai ao pregador. Do pregador, o que ele faz? Ele passa à congregação. E tem a congregação sobre a mesma influência. O mesmo diabo fazendo
as mesmas coisas. Você sabe? Então, aonde que ele vai? Ele vai aos governadores, mas isso é bíblico, ele vai aos reis da terra. Depois ele vai aos pregadores, ele toma conta dos líderes, e depois ele toma conta da igreja. Olha só. Do pregador passa a congregação. Por isso que você vai ver algo. É uma lei. Então, esses três espíritos errantes, eles estão operando debaixo de leis, eles estão congregando. O demoníaco está fazendo o trabalho dele. Mas adianta o demoníaco, vamos dizer assim, irmãos, o demoníaco fazer o trabalho dele, se não aprova lá no... Onde diz lá no... Me ajuda aí, irmãos. Se não aprova lá no Congresso, tem que aprovar no Congresso, mas ele já tomou conta. E adianta ele provar no Congresso e aprovar lá se o pastor está pregando contra aqui, e pregando, ele não vai conseguir pegar o povo, então aí o pastor tem que pregar também. Você viu? Aí ele toma conta, aí o pastor começa a aliviar a mão, né? Começa a aliviar a pregação. E não pode pregar contra o pecado. E aí ele toma conta. Vocês estão entendendo? Então observe bem. Tudo, como eu estou dizendo, tudo vai trabalhando debaixo de leis. Agora, se nós formos usarmos, é aqui que o profeta está dizendo, irmãos, se nós formos usarmos a política para colocar coisas espirituais na igreja, vai dar certo? Não vai dar certo. E ainda que eu tente, né? Ainda que eu comece aqui, ele disse, você não vai colocar essas coisas espirituais na igreja através do poder político. E quanta política tem? Aí eu estava meditando no que é a política, né? O que é a política? A política na igreja, a política em todo, a política, né, nas reuniões, e a política, e política, e política. Você fugir disso? Você conseguir fugir disso? Desse espírito político? Então, aí entra uma das coisas que eu quero colocar aqui, é isso que eu tenho meditado. Irmãos, para nós, sermos espirituais, porque ele disse, tem que ser espiritual para ver o que está acontecendo, não tem? Para ser espiritual, irmãos, e receber as coisas espirituais, tem que estar debaixo de uma lei. De qual lei? Qual lei, irmãos? Tem que estar debaixo de uma lei. Qual lei? Qual lei? Medita aí, qual lei? A lei do Senhor, que é perfeita, não é? A lei do Senhor é perfeita. Qual lei? A lei. Tá. Vamos olhar algo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Relembrando as verdades ouvidas.